Na WWE, os superstars são frequentemente vistos como lendas indestrutíveis. Força, carisma e rostos que nunca se esquecem. Mas não importa quão grande um nome já foi, o tempo sempre vence. Anos passam, corpos mudam e até ícones de repente parecem estranhos. Algumas transformações são tão chocantes que os fãs mal conseguem acreditar no que vem. É exatamente por isso que começamos esta lista com um homem que provou que o caráter pode ser mais forte que os músculos. 10. Raven. No wrestling profissional, poucas personalidades impressionaram tanto pelo caráter e psicologia quanto Raven. Desde cedo, Scott Levy, seu nome verdadeiro, mostrou que não é preciso uma aparência perfeita para prender a atenção. Mesmo em seus primeiros dias como Johnny Polo, ele parecia diferente, distante, quase como se nunca pertencesse totalmente. Mas foi com sua persona sombria de Raven que ele se tornou inesquecível. Frequentemente, ele sentava imóvel no canto do ringue, com o olhar vazio e frio, enquanto suas promos soavam como monólogos internos de um pária da sociedade. Essa profundidade tornou Raven uma figura-chave da ECW e, mais tarde, um personagem marcante na WCW e na WWE. Ele não era um herói clássico, mas um espelho para a dor, raiva e solidão. No entanto, o tempo deixou suas marcas. O Raven que os fãs associam a cabelos longos e cacheados, traços faciais marcados e estatura esguia, não existe mais hoje. Aos 60 anos, ele parece mais pesado, o cabelo está ralo, o rosto marcado. Muitos fãs ficam chocados, especialmente quando o comparam com colegas de idade que mal envelheceram fisicamente. E ainda assim, seu impacto permanece. Porque o que permanece mais tempo na memória? Um corpo perfeito ou uma figura que se grava na alma do espectador? 9. Marty Jannetty. Na história da WWE, poucos nomes representam tão bem a vida à sombra de um parceiro quanto Marty Jannetty. Ao lado de Shawn Michaels, ele formou os Rockers no final dos anos 80, uma equipe que representava velocidade, atletismo e ações espetaculares. Enquanto muitos fãs mais tarde viram apenas a ascensão de Michaels, é frequentemente esquecido que Marty, durante o tempo em que estiveram juntos, era considerado o técnico mais sólido, que realizava a maior parte do trabalho no ringue. Seu talento era inegável, mas a consistência nunca foi seu ponto forte. Após a separação dos Rockers, Shawn Michaels decolou rapidamente, enquanto Jannetty perdeu o rumo. Breves retornos, oportunidades perdidas e problemas fora do ringue o derrubaram repetidamente. Álcool, drogas e falta de disciplina deixaram marcas visíveis, não apenas em sua carreira, mas também em seu corpo. Particularmente chocante foi uma entrevista posterior, na qual Marty parecia agitado, falava de forma indistinta e estava fisicamente muito debilitado. Seus tornozelos estavam deformados, sua aparência frágil, quase incompatível com a imagem do outrora rápido wrestler. Este momento mostrou a muitos fãs um homem em luta aberta com sua própria vida. Embora houvesse sinais de estabilização mais tarde, o contraste permanece perturbador. Quão tênue é realmente a linha entre a fama e a queda no wrestling? 8. Dan Spivey. Dan Spivey é um nome que hoje é pouco conhecido por muitos fãs da WWE, embora tenha subido ao grande palco várias vezes. Em meados dos anos 80, ele chegou pela primeira vez à WWE e formou a dupla American Express com Mike Rotunda. Enquanto Rotunda mais tarde alcançou o status de culto como IRS, Spivey nunca conseguiu construir uma identidade clara. Uma década depois, ele retornou, desta vez como Waylon Mercy, uma figura sombria e perturbadora que, embora de curta duração, deixou uma impressão em muitos fãs e, em retrospecto, é até considerada uma inspiração para personagens posteriores. No entanto, Spivey alcançou sua maior fama fora da WWE, especialmente na NWE, onde, junto com Sid Vicious, ele causou sensação como parte dos Skyscrapers.
Com seu tamanho e carisma agressivo, ele parecia intimidador e perigoso no ringue. Mas apesar desse potencial, sua carreira nunca encontrou estabilidade duradoura. Fora do ringue, sua vida também foi turbulenta e cobrou seu preço ao longo dos anos. Particularmente chocante para muitos fãs foi uma foto policial de 2007, após uma condução sob o efeito de álcool. O wrestler, outrora ameaçador, com cabelos longos e escuros, era quase irreconhecível. Nos anos seguintes, essa impressão se intensificou. Traços faciais envelhecidos, um visual completamente diferente. Quase ninguém teria associado esse homem à figura do ringue de outrora. Quão rapidamente até mesmo uma presença assustadora pode desaparecer? 7. Lex Luger. Nos anos 90, Lex Luger era a personificação perfeita de um superstar de wrestling. Seu corpo musculoso, seus músculos maciços e sua postura autoconfiante lhe renderam o apelido de The Total Package. Seja na WCW ou mais tarde em sua mudança para a WWF, Luger parecia um homem esculpido em pedra. Sua mera aparição o fazia parecer um futuro megastar, feito para grandes títulos e para o topo. Mas por trás dessa imagem impecável, escondia-se uma carreira cheia de reveses. Um grave acidente de moto freou sua ascensão precocemente. No entanto, Luger permaneceu fiel ao wrestling e levou seu corpo ao limite por anos. Em 2003, foi revelado publicamente que ele havia usado esteroides para construir sua impressionante estatura, o que prejudicou sua imagem. O verdadeiro ponto de virada, porém, veio em 2007. Em um voo, Luger reclamou de dores no pescoço e tentou se ajudar. Pouco depois, ele desmaiou e acordou no hospital paralisado do pescoço para baixo. De um símbolo de força e perfeição, de repente, quase nada restou. Luger perdeu quase toda a sua massa muscular e passou anos em uma cadeira de rodas. Para muitos fãs, essa visão era quase impossível de compreender. Mas em vez de se deixar abater, ele usou seu destino para alertar e inspirar outros. Será que a verdadeira força talvez não seja física, mas mental? 6. Jake Roberts. Quando se trata de lendas da WWE, cuja vida experimentou uma queda dramática, o nome Jake the Snake Roberts é quase inevitável. No ringue, ele era conhecido por sua aura gélida, seus jogos psicológicos e a calma ameaçadora com que controlava oponentes e público. A cobra ao seu lado reforçava essa imagem sinistra e o tornava uma das figuras mais marcantes de sua geração. Mas longe dos holofotes, Jake travou uma batalha amarga consigo mesmo. Por anos, problemas com álcool e drogas destruíram não apenas seu corpo, mas também sua carreira e sua vida pessoal. Relacionamentos se desfizeram, sua saúde se deteriorou rapidamente. No início dos anos 2010, Jake estava quase irreconhecível, emaciado, fraco e visivelmente no fim de suas forças. Para muitos fãs, parecia que estavam assistindo a uma lenta decadência, sem esperança de um final feliz. A virada veio quando Diamond Dallas Page lhes ofereceu ajuda. Com disciplina, apoio e um programa intensivo de reabilitação, Jake começou a lutar para voltar à vida, passo a passo. Essa jornada tocou milhões de pessoas em todo o mundo. No final, não houve apenas uma recuperação física, mas também o retorno da dignidade. Sua introdução ao WWE Hall of Fame tornou-se o símbolo de uma vitória tardia. Quantos teriam encontrado força nesse ponto para recomeçar? 5. Sunny. Nos anos 90, um nome como nenhum outro representava glamour e atenção na WWE. Sunny. Ela era mais do que apenas um rosto bonito. Ela mudou fundamentalmente a imagem das mulheres no wrestling. Com sua presença, autoconfiança e carisma, ela rapidamente se tornou a personalidade mais vista da liga e é considerada até hoje a primeira verdadeira diva da WWE. Os fãs se lembravam dela como um símbolo de carisma, sucesso e possibilidades ilimitadas. Mas por trás dessa imagem radiante, escondia-se uma realidade frágil.
Após a morte súbita de seu marido, Chris Candido, a vida de Sunny saiu dos trilhos. Luto, solidão e problemas pessoais levaram a um forte ganho de peso e abuso de drogas. A imagem antes impecável começou a se quebrar. Para muitos fãs, foi doloroso ver um ícone desaparecer lentamente. Decisões como aparições em filmes softcore reforçaram essa impressão e deixaram pouco da dignidade anterior. Houve breves momentos de esperança. Em sua introdução ao WWE Hall of Fame, Sunny apareceu novamente autoconfiante e lembrou a diva dos anos 90. Mas essa estabilidade não durou. Hoje seu nome está intimamente ligado a uma história trágica. Quão rápido a fama pode desaparecer quando não há ninguém para amparar quando tudo se desfaz? 4. Ahmed Johnson. Quando Ahmed Johnson apareceu na WWE em meados dos anos 90, ele parecia uma força da natureza. Com seu corpo maciço, força bruta e atletismo explosivo, ele parecia feito para o grande palco. Logo cedo, a WWE deu um forte sinal quando Ahmed derrotou Yokozuna em sua estreia. Um momento que o estabeleceu imediatamente como uma potência séria. Pouco depois, ele fez história como o primeiro campeão intercontinental afro-americano. O futuro parecia ilimitado. No entanto, apesar de sua aparência impressionante, Ahmed enfrentou problemas. Suas promos eram consideradas difíceis de entender e muitas vezes pareciam descoordenadas, o que dificultava sua conexão com o público. Lesões se acumularam e surgiram tensões nos bastidores. A WWE tentou reposicioná-lo com a Nation of Domination, mas o avanço esperado não ocorreu. Sua estrela começou a declinar lentamente. Após sua mudança para a WCW sob o nome de Big T, seu físico se encaixava no nome, mas a explosividade anterior havia desaparecido. Ganho de peso e outros contratempos levaram finalmente ao fim de sua carreira em 2002. Mais tarde, Ahmed seguiu um caminho completamente diferente e estudou criminologia. Hoje, muitos fãs ficam chocados com sua aparência muito mudada. Quase ninguém reconhece mais o colosso destrutivo de outrora. Como tanto potencial pode desaparecer tão rapidamente? 3. Shawn Michaels. Por muitos anos, Shawn Michaels foi o epítome do glamour e do poder de estrela na WWE. Como The Heartbreak Kid, ele personificou nos anos 90 tudo o que um top star representava. Atlético, carismático, autoconfiante e com uma aura que atraía o olhar dos espectadores imediatamente. Seus cabelos loiros, corpo bem treinado e postura provocadora o tornaram um dos rostos mais marcantes da fase de boom do wrestling. Michaels não era apenas um grande performer. Ele sabia exatamente como se apresentar. No entanto, sua carreira também foi marcada por sérios contratempos. Uma lesão massiva nas costas em 1998 o forçou a uma longa pausa e quase paralisou completamente sua carreira. Muitos acreditavam que seu tempo havia acabado. Ainda mais surpreendente foi seu retorno em 2002. Embora fisicamente não fosse mais o mesmo, ele continuou a entregar clássicos no ringue e provou que experiência e narrativa podem substituir o atletismo bruto. Seus combates contra Triple H, Chris Jericho e Undertaker solidificaram definitivamente seu status de lenda. Após sua aposentadoria definitiva em 2010, seguiu-se a mudança visual. Cabelos grisalhos, barba e uma postura tranquila substituíram o antigo visual de Bad Boy. Para muitos fãs, esse contraste é chocante. Mas talvez essa mudança mostre exatamente que a verdadeira grandeza também reside em desapegar e aceitar um novo capítulo. 2. Mark Henry. Mark Henry não recebeu o apelido de The World's Strongest Man, o homem mais forte do mundo, à toa. Antes mesmo de entrar na WWE, ele já havia se destacado como levantador de peso olímpico e era considerado uma das pessoas mais fortes do mundo. Quando chegou à WWE, em meados dos anos 90, foi imediatamente apresentado como uma força sobre-humana da natureza.
Com sua enorme estatura, força pura e uma calma quase intimidadora, Henry parecia um monstro imparável que poderia quebrar qualquer adversário. Ao longo de mais de 2 décadas, ele passou por várias fases, de membro da Nation of Domination, passando pelo divertido papel de Sexual Chocolate, até sua representação sombria e dominante em 2011, quando finalmente se tornou campeão mundial. Particularmente lendária permaneceu sua falsa despedida, na qual ele enganou o público, apenas para atacar John Cena brutalmente segundos depois. Este momento mostrou o quanto Mark Henry entendia a narrativa no wrestling. Hoje, muitos fãs ficam chocados com sua aparência mudada. Após o fim da carreira, ele perdeu muito peso. O outrora colosso de mais de 180 quilos agora parece significativamente mais magro e acessível. Em vez de espalhar medo, ele agora se apresenta de forma calma e amigável. Mas é exatamente essa mudança que mostra outro tipo de força. O verdadeiro poder deve sempre parecer assustador ou reside em se reinventar? Abdullah the Butcher. Se houve um wrestler cuja mera aparição causava medo, era Abdullah the Butcher. Conhecido como o Louco do Sudão, seu nome representou por décadas violência bruta, caos e uma brutalidade que marcou o wrestling de forma duradoura. Seus combates não eram duelos clássicos, mas batalhas sangrentas. Com um infame garfo na mão, Abdullah transformava cada aparição em um espetáculo extremo que chocava tanto os oponentes quanto o público. O que o tornava tão assustador não era apenas seu estilo, mas sua aparência. O corpo massivo, a testa marcada por incontáveis cortes e o olhar vazio e ameaçador o faziam parecer quase inumano. Para muitos fãs, bastava vê-lo caminhar até o ringue para sentir desconforto. Abdullah não era um wrestler que se admirava, mas uma aparição da qual se tinha medo. Foi exatamente isso que o tornou inesquecível. Hoje, Abdullah the Butcher é quase irreconhecível. Após sua carreira, ele lutou com graves problemas de saúde. O colosso outrora intimidador parece frágil, move-se apenas de forma limitada e frequentemente aparece em cadeira de rodas. Seu rosto agora não fala mais de horror, mas de uma vida cheia de dor e sacrifícios. Esse contraste atinge muitos fãs com força. Como uma figura que outrora encarnava o puro medo pode se tornar tão vulnerável. Essas histórias mostram que nem mesmo os maiores ícones da WWE podem escapar do tempo. A fama passa, os corpos mudam, mas as memórias permanecem. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes de wrestling. Qual dessas transformações mais te surpreendeu? Escreva nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.